Agora ele pergunta, né, se você quer continuar. Aparece para a gente, né? Isso é bem legal. Ok, turma. Então, vamos lá iniciar a nossa aula de hoje. Tá? Então, o tema da aula, né, é cronofarmacologia. Então, para a gente entender, né, um pouco o que é a cronofarmacologia, né, vamos pensar o seguinte. Veja que aqui eu tenho como se fosse uma prescrição, uma receita. Tá? Então, aqui, claro, isso aqui é algo, né, fictício, né? Então, como se eu estivesse identificando aqui o paciente, eu estou identificando aqui o medicamento, então estou colocando, né, o nome farmacológico, a amoxicilina, a dosagem, 5 miligramas, né, e a orientação de tomar um comprimido de 8 a 8 horas durante 7 dias. Né? Aí eu risco aqui o restante da prescrição para não ter nenhuma infusão a posteriori e assino, né, a minha receita. Então, o que eu queria chamar a atenção de vocês é que na hora que eu olho uma receita dessa, eu tenho duas coisas importantes relacionadas ao tempo nesta receita. Que é, eu estou definindo aqui que é eu tomar o comprimido, a dose, mas eu estou dizendo que vai tomar de 8 em 8 horas. Então, isso tem um motivo. E durante 7 dias, né, isso também tem um motivo. Né? Então, por que eu estou falando que eu vou tomar de 8 em 8 horas? Então, quando eu olho uma determinada medicamento, né, neste gráfico aqui, o que a gente tem? Né? Eu tenho aqui o tempo, o eixo do X, e aqui eu tenho uma concentração farmacológica no plasma do determinado medicamento. Então, aqui eu estou representando, né, que o medicamento está sendo apresentado de uma forma oral. Né? Então, o que acontece? A concentração era zero, eu tomei o medicamento, então essa aqui é a fase da absorção do medicamento, ele vai sendo absorvido e até eu chegar à concentração máxima. E depois dessa concentração máxima, ela vai reduzindo, porque eu tenho, após nessa concentração máxima, dois processos importantes, que é a metabolização da substância, principalmente sendo realizada pelo fígado, né, e, né, a excreção, né, dessa substância e dos seus metabólitos. Então, aqui eu tenho um momento que eu tenho uma concentração máxima. Além disso, eu tenho aqui a concentração da meia-vida, que é quando eu tenho aqui essa concentração máxima, e aí ela vai reduzir até chegar à metade da dose. Então, antes de eu lançar um medicamento no mercado, eu faço os estudos para calcular. Né? Por exemplo, num sistema via oral, ele vai ter esse comportamento. Se fosse uma injeção, né, se fosse uma infusão, né, intravenosa, a concentração plasmática já chegava no máximo. Você começava aqui e iria caindo, porque não tem essa fase de absorção lentamente. Então, por isso que a gente tem diferentes vias, né? Cada via de, né, a entrada de um medicamento oral, inalatória, venosa, intramuscular, vai ter essa subida mais rápida, mais lenta, ou já de imediato. Se eu coloco dentro do plasma quando eu faço, né, com o uso de, né, uma infusão intravascular. Então, essa meia-vida aqui, eu sempre identifico que isso aqui é aonde eu vou ter essa concentração aqui, é a concentração ideal, que eu preciso, né, para que a droga tenha um determinado efeito, né, clínico desejado. Então, nesse aspecto, eu tenho esse tempo, né, que eu tenho aqui do máximo até aqui. É claro que aqui também eu vou ter efeito, mas os efeitos vão reduzindo. Então, quando eu falo que eu vou tomar um medicamento de 8 em 8 horas, é que eu estou admitindo que eu estou tomando esse medicamento, ele vai ter, né, o tempo X aqui para ter o valor máximo, e ele vai ter aproximadamente, né, uma diferença de 8 horas com ainda uma concentração que vai ter um mínimo de eficácia. Aí eu vou dar novamente, então, quando ele tiver a concentração já caindo, eu tomo de novo, a concentração sobe,
Quando estiver caindo de novo, eu tomo. Então, isso tem a ver, então, com o tempo, né, da minha vida, né, da substância. E a minha vida dela vai depender, né, claro, né, de como é que ela vai ser metabolizada e como é que ela vai ser excretada. Imagine que se a droga, ela é lipofolítica ou não, ou seja, se ela vai ser hidrossolúvel ou não, isso vai mudar muito nessa a estratégia, né, de tratamento. E, além disso, por que é que eu digo 7 dias? Aqui, no caso, eu estou falando 7 dias porque eu estou usando, aqui no caso é um antibiótico, e é um antibiótico que eu estou prescrevendo porque esse sujeito está tendo uma infecção bacteriana por estafilococcus, né, na amidalite. Ele está tendo uma amidalite por estafilococcus. E eu sei que, né, 7 dias vai ser o suficiente, que eu vou manter os níveis séricos, né, da amoxicilina, e aqui lá, né, na amida, então vou ter que ter todo o processo de circulação, né, e essa droga vai chegar aí, durante 7 dias, vai ser o suficiente para que as replicações que vão ocorrer na bactéria, né, quando chegar, eu vou matando umas, mas algumas estão sobrevivendo, vão replicando, mas que com 7 dias eu consigo eliminar todas. Dependendo, né, de determinados micro-organismos, às vezes eu preciso usar somente uma dose, às vezes eu preciso usar meses, por exemplo, né, para matar, né, alguns, né, microbactérios, como da tuberculose, da lepra, eu preciso de meses. Por quê? Porque não é uma coisa tão simples, a resistência é grande, né, do micro-organismo. Certo? Então, veja, aqui eu estou chamando a atenção de uma questão temporal, mas esse tempo tem a ver com uma característica do medicamento, né, da droga em si e sua interação com o organismo, e aí, no caso, especificamente, né, do antibiótico, com a característica da própria biologia, né, da bactéria. Mas o que nós estamos perguntando, o que vai nos interessar aqui é isso. Existe alguma implicação da ritmicidade biológica para eu determinar como é que eu uso um fármaco? Essa questão, e é isso que eu vou, né, explicar para vocês hoje, que a gente vai discutir. Isso aqui é um quadro. Professor, Diga. desculpa interromper. No caso, o tempo de meia-vida do medicamento, assim, que nem o senhor citou, seria o tempo necessário até chegar à metade da concentração máxima da dose? Isso, você pega a dose máxima e até ela vai caindo. A minha vida dela vai ser isso aí. A concentração média que ela vai ficar depois que ela começa a reduzir, certo? Levando em consideração o pico. Isso, consideração pico. Tá? Se você vai usar, né, intravenosa, como você já injeta tudo, aí começa do início. Certo? Aí o que eu vou ter aqui, assim, será que isso eu vou tenho que levar em conta a ritmicidade biológica para uso de fármaco? Essa que é a questão. E aqui o que a gente tem, né, é um quadro, né, que é as estrelas, a noite, né, estrelada do Van Gogh, onde ele, quando ele fez esse quadro, que ele dizia assim, olha, nós temos que olhar também para a fase escura do dia, não só a fase clara, né? Eu digo que foi uma inspiração, né, circadiana ou cronobiológica do Van Gogh, na época nem a cronobiologia como disciplina científica existia aí. E aqui a gente tem um exemplo da cronofarmacologia que eu chamo um exemplo desconhecido, que todos nós, né, já fazemos isso desde a década de 60. Né? E lembre-se que aqui eu estou falando, então, né, da questão da reprodução, dos anticoncepcionais orais, que foram uma revolução, né, na sociedade. Então, o que é que eu tenho, né, aqui? Né? Basicamente, né, o que a gente tem é que esse diagrama ele vai mostrar aqui o crescimento, tá? Aqui do celular, né? Está aqui desde, né, do momento em que eu tenho, né, o amadurecimento até a liberação, a ovulação, tá? A formação do corpo lúteo, aqui a temperatura, aqui são as concentrações dos hormônios hipofisários, aqui concentrações dos hormônios
ovarianos e aqui, né, o ciclo uterino. Então, você começa, né, a contar o ciclo, né, menstrual a partir do primeiro dia. Esses 4 primeiros dias aqui é a fase da menstruação, aproximadamente 4 a 5 dias. Então, aqui começa o dia 1. E aí a gente tem lá no 14º dia, é quando eu tenho um processo da ovulação, né? Enquanto eu tenho esse processo da ovulação, eu vou ter aqui o crescimento desse tecido uterino. Quando chega lá no 28º dia, caso não tenha, né, ocorrido, né, uma fecundação, você tem uma nova menstruação e o ciclo continua a cada 28 dias. Então, quando eu olho, o que é que eu vejo? Eu vejo um ritmo biológico bonitinho aqui, ó, dos hormônios hipofisários e dos hormônios ovarianos. Então, o que é que a gente, como é que foi criado, né? Como é que funciona o anticoncepcional oral? Existem, né, vários modelos, né? Então, aqui eu tenho um exemplo, tá? Então, veja, aqui é como se eu tivesse os dias do ciclo, tá? Tá aqui o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, que são os dias da menstruação. Então, eu começo a marcar dessa forma. E aqui embaixo eu tenho aqui as setas, que são exatamente os dias em que eu vou tomar, né, o anticoncepcional oral. Então, veja, aqui, olha, eu tenho um anticoncepcional oral. Aqui, neste caso, eu estou dando um exemplo, né, em que eu estou levando, aumentando tanto uma concentração de progesterona e estrógeno. Aqui eu estou generalizando, certo? A gente tem diferentes, né, modelos com concentrações diferentes, mas aqui eu estou generalizando, não estou definindo quem é que está mais ou menos, mas isso aqui seria, né, que ao elevar tanto a concentração de progesterona como de estrógeno, ao longo desse tempo todo, eu estou bloqueando todas essas outras informações aqui que estão acontecendo. Esse aqui, né, seria, né, esse aqui seria, né, o estrógeno, né? Aqui seria a progesterona natural, o ciclo que estaria acontecendo, mas eu estou bloqueando. Então, eu estou bloqueando com esse excesso aqui, por mecanismo de retroalimentação. Então, eu não estou tomando o medicamento de uma mesma forma. Veja que é temporal, eu não preciso tomar aqui, ó. Então, tanto esse modelo, que é um modelo clássico, né, dos primeiros, como os modelos atuais, é puramente, né, um sistema que é baseado nas fases dos ritmos. Então, eu estou respeitando o ritmo biológico. Certo? Nesse caso, né, eu já faço isso. Então, isso aí é o que a gente chama claramente de cronofarmacologia, ou seja, uma farmacologia baseada no tempo do ritmo biológico, respeitando o ritmo biológico. Engraçado que esse daí é um anticoncepcional combinado, né? De progesterona e estrógeno. Se fosse um anticoncepcional só de progesterona, começaria ali no dia 1, né? Exatamente. Então, eu vou fazer as manipulações, mas sempre que eu fizer as manipulações diferentes, eu vou mudar o quê? O tempo. Então, veja, né, a fase, né, que eu estou colocando agora, veja, que eu estou falando da fase de 28 dias. E nas fases de 24 horas, isso existe? Como é? Então, veja, aqui eu tenho, né, demonstração para vocês como é que funciona, né, o eixo, né, hipotálamo, hipófise, adrenal. Então, assim, o hipotálamo ele vai lá produzir o CRH, que vai, né, ser liberado, né, tem um hormônio que produz, tem um neurônio que produz CRH, o axônio se projeta até lá próximo da hipófise, libera isso, né, na eminência média, né, o CRH, então, entra na circulação, né, vai até a hipófise, na hipófise ele vai estimular a produção do ACTH, o ACTH, então, a hipófise libera o ACTH para a circulação sanguínea, que vai até o córtex adrenal para produzir o cortisol. Só que, né, o cortisol, que vai agir em diversos órgãos, né, ele é um hormônio que age em todo lugar, né, ele tem uma característica fundamental, porque ele é lipossolúvel, inclusive, né, então ele atravessa a membrana facilmente, vai agir, né, em receptores intracelulares, receptores nucleares, faz um monte de coisa. Só que o cortisol, ele tem a capacidade,
né, por mecanismo de retroalimentação, de fazer o quê? Uma inibição da produção pela hipófise do ACTH. E também ele inibe, né, o próprio hipotálamo a produzir o CRH. Então, o cortisol, quando ele está elevado, ele se autocontrola. Então, é mecanismo de retroalimentação. Ao longo das 24 horas, como é que é a secreção do cortisol? Quando eu olho aqui, né, que é a concentração plasmática, né, do cortisol, e aqui o horário do dia. Então, aqui seria, aproximadamente, aqui estaria falando como se fosse meia-noite, tá? Aqui seria, né, 5 da manhã, o indivíduo está para acordar, então ele já começa a subir, a concentração está baixíssima. Aí, antes do indivíduo acordar, já começa a elevar. O indivíduo acorda, eleva mais ainda, porque o acordar é uma forma de estresse, mas a gente já começa a ter liberação do cortisol antes do despertar. Por isso que, às vezes, quando a gente acorda por um despertador ou por um barulho, e a gente acorda meio tonto, né, sem ter muita habilidade, é porque os níveis de cortisol ainda estavam baixos. Mas quando a gente acorda já no ponto, né, de pegar uma bicicleta e sair pedalando, né, é porque o nosso cortisol já estava lá em cima. Então, o cortisol, o mecanismo circadiano, já começa a liberar o cortisol antes da gente acordar. Aí ele aumenta pela manhã e depois ele vai, cai, e vai ao longo do dia reduzindo. Olha, o que é interessante hoje, né, clinicamente, né, a gente já sabe que o quê? Que tem isso aqui. Se eu uso o cortisol, né, exógeno, por exemplo, a dexametasona, que eu vou precisar tomar por algum motivo, né, se eu tomar nesse horário aqui, no horário que eu tenho o pico matutino dele, de manhã, quase eu não provoco aquilo que eu vou chamar, né, de supressão da liberação do cortisol. Ou seja, se eu elevo muito o cortisol plasmático, por exemplo, a dexametasona vai agir sobre a hipófise, né, e sobre o hipotálamo, inibindo a produção do CRH e do ACTH. Só que nesse horário aqui, essa inibição ela quase não ocorre. Se eu fizer aqui nesse horário, no meio da tarde, vai ocorrer uma inibição moderada. Essa supressão, né, que vai ser tanto por inibição do CRH e da CTH, vai promover uma supressão do cortisol endógeno. Isso significa que se eu estiver usando aqui, na hora que eu tirar, deixar de usar o cortisol, a adrenal, o córtex adrenal, continuará funcionando, porque eu não estou tendo a supressão. Aqui, olha, a produção do cortisol vai ser mais baixa quando eu tirar o medicamento, né? Porque ocorreu a inibição no hipotálamo e na hipófise. E mais ainda, se eu usar, né, o cortisol aqui nesse horário. Professor, eu tenho outra dúvida. No caso, por exemplo, do anticoncepcional, ele acontece isso ou você pode tomar na hora que você quiser, assim, ou tem alguma diferença? Porque, tipo, quando você faz uma pesquisa bem rasa na internet, tem dizendo, por exemplo, que a melhor hora para tomar anticoncepcional é de noite, porque sei lá, o organismo ele vai absorver melhor, só que não tem uma explicação. Aí são duas coisas, né? Na verdade, a supressão, os mecanismos de retroalimentação dos hormônios sexuais, tanto quando a gente fala nível de hipotálamo, né, hipófise ou no ovário, eles são de longo prazo, né? Não são como aqui, que aqui é assim, imediato, certo? Porque ali eu estou fazendo eleva e depois vai gradualmente, né, tendo a maturação, né, do folículo, então a produção é mais a longo prazo. Então, o mecanismo de retroalimentação é menor. A orientação que a gente sempre faz para usar sempre no horário só, né, o principal é a questão da habituação, de ter aquele comportamento. Porque se você coloca, não, você faz de manhã, eu de tarde, a pessoa pode, né, porque aí você precisa ter a sequência, porque se você perder a sequência, o que você vai provocar? Você vai quebrar o ritmo, a mulher vai ficar, né, com um ritmo totalmente bagunçado. Né? E isso não é bom para a saúde. Certo? Então, eu já mostrei, né, este gráfico para vocês, né, que é o gráfico, né, da secreção do hormônio de crescimento, em que eu tenho uma secreção pulsátil, né, e que esses pulsos, durante os dias, eles são menores e à noite eles são grandes.
Então, significa que toda vez que se eu olhar isso aqui, que é a fisiologia, isso é de uma criança de uma estatura normal, se eu tenho um déficit desse hormônio, o que eu vou querer é reproduzir isso aqui. Eu quero reproduzir esse ritmo. Então, todas as vezes que eu for repor a ausência da produção pela hipófise do hormônio de crescimento, eu tenho que simular a fisiologia. Eu teria que usar ele aqui à noite. E eu teria também que ter uma liberação lenta. Lembre-se que se eu fosse aqui, tá, que ele só fizesse um pulso e depois desaparecesse, né, eu não estava tanto simulando a fisiologia. Então, eu tenho que olhar, né, esses aspectos. E é claro que isso vai servir para os hormônios e para, né, diversos medicamentos. E a outra questão importante, que eu volto a chamar a atenção de vocês, né, aqui eu tenho, né, como se fosse o esquema, né, do horário, né, das 24 horas. Então, eu olho primeiro para essa fase, que eu estou chamando fisiológico, nas 24 horas. Aqui estaria a fase de sono e aqui a fase de vigília. Então, o que é que eu tenho? Eu estou chamando a atenção de várias funções aqui, que são aqui, por exemplo, alguns hormônios, né, onde esses hormônios têm mais os picos nesses horários. Né? Claro que isso não é uma coisa estanque, assim, tem que ser naquele horário. Não, tem uma grande variação entre as pessoas, tal. Aqui algumas outras funções fisiológicas. E quando eu olho a doença nas 24 horas, que aí eu estou fazendo agora aqui um outro relógio, né, aqui, né, dando essa volta toda, que seria a fase de sono e a fase de vigília, né? Aqui eu estou falando não da doença em si, mas de fenômenos ou sinais ou sintomas dessas doenças que ocorrem mais. Então, eu sei que, por exemplo, a insuficiência cardíaca congestiva, ela piora durante o sono. Ela piora durante o sono por vários fatores. Durante o sono também eu tenho mais apneia. Olha, por que esses fenômenos? Imagina, por que eu tenho mais apneia à noite? Por que eu tenho mais insuficiência cardíaca? A minha insuficiência cardíaca piora à noite. Primeiro, porque quando eu estou acordado, né, quando eu estou nessa fase aqui de vigília, eu já fico na posição, geralmente, em pé, ou seja, o meu tórax está nessa posição que eu estou agora sentado, né, significa que eu tenho uma facilidade de fazer o movimento, né, torácico, de fazer a expansão torácica, né, meu coração do mesmo jeito para fazer o bombeamento, isso facilita. Se eu deito, né, o que é que vai acontecer? Né? Eu vou ter, então, uma mudança no perfil, né, hemodinâmico, e isso vai promover uma dificuldade maior para, né, um coração que é insuficiente. Um coração normal, isso não tem problema nenhum. E a outra coisa, quando eu durmo, eu perco o controle voluntário da minha respiração. Veja que aqui, nas nossas aulas, eu fico falando para você durante aproximadamente 1 hora. Durante essa hora, a minha respiração fica toda bagunçada, porque eu estou controlando a minha respiração, né, voluntária. Sou eu que estou definindo, né, como é que eu vou respirar. É como eu digo, olha, ninguém vê nenhuma pessoa roncando enquanto ele está acordado. Mas enquanto dormindo ele pode roncar. Por quê? A gente não ronca enquanto estamos acordados, porque voluntariamente a gente faz, né, a expansão, utiliza, né, a musculatura, né, respiratória, né, torácica, a musculatura intercostal, para fazer expansão voluntária, ou seja, aumentar, né, a força, tanto inspiratória como expiratória. Então, não tem uma apneia. Mas à noite isso acaba. Então, eu tenho mais a apneia, né, durante a noite. E outras doenças, ao longo das 24 horas, eu tenho mais sintomas ocorrendo em determinado horário. Então, se eu tenho mais esses sintomas ocorrendo aqui, e parte do meu tratamento, né, eu trato, né, ou seja, o papel do profissional médico no tratamento, às vezes, é eliminar a doença ou controlar a doença. Nem sempre eu consigo eliminar a doença, né? Mas eu consigo controlar os sinais e os sintomas, ou seja, as perturbações que aquela doença está provocando, né? Que pode ser uma causa de ocorrência do micro-organismo ou uma falha funcional. E aí o que eu estou vendo isso é através de sinais e sintomas, e é isso que eu vou, né, ter o controle. Então, para isso, né, vamos olhar, né, alguma coisa da farmacologia clássica.
como é que a gente vê a farmacologia? Então, quais são os princípios? Né? Então, primeiro, eu tenho que sempre olhar, quando eu estou falando de um fármaco, o que é que o organismo faz com o fármaco? Ou seja, nessa processo de interação. E isso é que eu vou chamar de farmacocinética. Então, aqui, a questão é a função do organismo no fármaco. Certo? Então, isso aqui são propriedades que dependem do fármaco, mas é por mecanismos fisiológicos. E a outra, o que é que o fármaco faz no organismo, que é a farmacodinâmica. E aí, o que eu preciso, né, entender e ter o detalhamento, quando eu estou produzindo um medicamento, é compreender a farmacocinética e a farmacodinâmica. Quando eu falo, por exemplo, de interação entre medicamentos, é porque algum medicamento, né, o que ele vai fazer no organismo pode interferir, por exemplo, na farmacocinética de uma outra droga. Ou, né, na farmacodinâmica de um outro medicamento. Né? Então, essas duas coisas é que a gente está olhando, e será se a ritmicidade tem alguma interação nisso? Né? Então, vejamos, na fase, né, da farmacocinética, quando eu estou, né, olhando, né, e vendo, né, um medicamento, o que é que eu tenho? Eu tenho aqui, eu vou ver a questão da forma, né, que essa droga ela vai ser produzida, ela vai ser montada, e como é que ela vai ser desintegrada dentro do organismo, né? Que tipo, né? Se ela vai ser uma cápsula, se ela vai ser líquida, ela pode ser um xarope, ela pode ser, inclusive, em aerosol, pode ser de várias formas. Né? Aí eu tenho, né, daí, então, né, isso aqui eu estou na fase de produção, na fase, né, que eu tenho aqui na própria indústria, né, na fase quando o indivíduo, né, o paciente, já está tendo o contato, ele vai receber o medicamento, ele vai estar na fase de farmacocinética, que eu tenho a absorção, eu tenho diversos tipos, a distribuição, o metabolismo e a excreção. E a fase da farmacodinâmica, que é a terceira, que eu vou ter a interação do receptor, do medicamento, do fármaco, com o receptor, né, alvo, né, com o local de ação. Né? Nessa interação pode ser para gerar o efeito desejado, mas também ela pode estar gerando, né, um efeito colateral, um efeito que não é desejado. Então, a gente vai olhar cada característica dessa. A absorção tem uma variação circadiana, a distribuição tem uma variação circadiana, o metabolismo tem uma variação circadiana e a excreção também, e essa interação também pode ter uma variação circadiana, porque se tem, né, é claro que a gente vai, né, ter que levar isso em consideração no uso desse medicamento. Então, quando eu falo da cronocinética, né, ou seja, eu estou falando da cinética, né, do medicamento, né, que eu vou falar da cronofarmacocinética, né, que é exatamente um olhar, né, ou seja, uma forma de eu ver o quanto que essas variações rítmicas, né, nos parâmetros farmacocinéticos do medicamento. Quais são esses parâmetros? Todos esses, né? A absorção, a distribuição, o metabolismo, a excreção dele. Então, isso vai depender tanto da variação circadiana em si, como da característica da propriedade, né, química do medicamento. Então, essas informações, né, que a gente chama da cronofarmacocinética, elas são fundamentais para poder definir qual é o horário mais ideal, adequado, né, para que eu tome o medicamento e ele possa, né, ter, né, uma eficácia, né, ótima, né, que é isso que eu desejo. Ou seja, eu preciso ter um efeito, né, desejado o máximo possível e o efeito colateral o mínimo possível. Então, olhando, né, nos parâmetros que vão regular, né, a característica, né, da farmacocinética e olhando a absorção. Então, aqui eu estou falando da absorção, né, oral. Tá? Se eu fizer, né, uma intravenosa, a absorção aí já vai existir, já estou colocando dentro, né,
a não ser que ela tenha que atravessar alguma barreira, como barreira hematocefálica, etc. Né? Ou se eu tenho, por exemplo, um determinado, né, um micro-organismo que eu quero, né, fazer a lesão dele, e ele está encapsulado, também vai ter um processo de absorção interna. Mas olhando aqui num medicamento, né, de uso oral. Então, basicamente, ele vai ter que passar num tubo digestório, né? Ele vai passar aqui primeiro, né, no estômago. Então, aqui no estômago, ele vai ter um efeito, né, dos próprios mecanismos digestórios aqui, né? Eu, inclusive, sempre, né, digo que, né, algumas pessoas, né, que não têm noção de como funciona, dizem, não, eu estou tomando, né, uma enzima, e essa enzima chega via oral, né? A enzima, um peptídeo, você toma, chega aqui, ela fica intacta. Não fica, né? Se você não tiver uma proteção, né, não tiver um mecanismo protetor, aí ela dentro de uma cápsula, né, não tem jeito, né, ela não vai passar aqui, porque aqui eu vou ter, né, o ácido gástrico, né, a secreção gástrica, que vai quebrar qualquer peptídeo que aparecer aí, né, os grandes. Né? Então, Professor, você me falou isso e surgiu uma dúvida aqui. Muito comumente, as pessoas elas são indicadas a comprar, né, tomar colágeno. Esse colágeno ele vai ser degradado, né, no estômago, no ácido estomacal. Dependendo do colágeno, dependendo de como é que ele está, ele vai ser degradado. Tá? Uhum. Só puramente não vai servir. Uhum. Certo? Tá? Aí, o que eu tenho aqui? Né? Eu vou ter toda a secreção gástrica, né, do ácido gástrico, como, né, a secreção, né, de outras enzimas aqui, ela vai ser, né, circadiana. A motilidade gástrica também ela tem uma ritmicidade. Né? O tempo de esvaziamento também tem, né, uma ritmicidade. O fluxo sanguíneo gastrointestinal, porque a substância está aqui, para poder ela se deslocar, ela tem que chegar até aqui, sair do meio externo, porque dentro do tubo digestório é meio externo, né? E entrar, atravessar essa barreira, ir para a circulação sanguínea, que da circulação sanguínea vai para o sistema hepático, e do sistema hepático vai para o coração, e do coração se distribui para todo, né, o organismo. Então, esse processo para ele vir até aqui, ele depende da mobilidade, né, desse tempo que ele vai levar aqui para fazer esse transporte, né, e do fluxo sanguíneo que tem aqui. Olha, o que ocorre? À noite, por exemplo, a motilidade gástrica está reduzida, o tempo de esvaziamento gástrico está reduzido, o fluxo sanguíneo aqui está reduzido, tudo isso está reduzido. O que significa que, né, o tempo de absorção vai ser muito mais lento. Tá? Também, quando eu tenho, por exemplo, um alimento, né, eu já mudo, por exemplo, esse tempo de absorção. Se a alimentação tem um padrão rítmico, é claro que isso vai afetar a absorção de medicamentos. Então, veja, aqui eu tenho esse exemplo, né, que aqui eu estou falando do uso, né, do ácido valproico. Né? Então, imagine o seguinte, eu tenho duas condições. Né? Eu tenho uma condição que eu vou tomar o ácido valproico 2 vezes ao dia. Tá? Aqui, né, ele está tomando aqui 400 miligramas, tá? E aqui, imagina o seguinte, eu estou tomando às 8h30 e estou tomando às 20h30. Então, aqui nessa primeira fase, é como se fosse 8h30 aqui. Então, eu tomei oral, ele subiu, aqui teve uma concentração alta, né? Aqui, concentração alta, foi degradando, até chegou e caiu de novo. Esse aqui a concentração, que é o tempo, é a concentração, então, que a pessoa tomou, né, o medicamento, pela manhã. Aqui ele já reduziu, né? Então, aqui ele vai tomar agora à noite. Né? Tomou aqui às 8h30, 12 horas depois ele vai tomar novamente. Né? Tomou aqui, ó, o medicamento sobe, aumenta, certo? E depois cai. O que a gente observa? Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês é que, se eu for olhar assim, o ponto de concentração máxima que está aqui, né, eles vão levar mais ou menos mesmo tempo. Vai levar 1 hora, né, para atingir aqui essa concentração máxima, entre 1, né, e 2 horas. E vai cair, né, está lá na sua concentração mínima, né, que já não tem mais efeito nenhum, 12 horas depois. Do mesmo jeito, se eu usar as 20 horas. A diferença, né, é que, se vocês verem aqui a concentração pela manhã, máxima,
ela é maior do que quando eu tomo aqui à noite. Certo? Isso aqui, essa diferença, né, que eu estou usando, a valproico, isso porque, né, eu tenho uma característica que é o processo de absorção. Então, pela manhã, eu tenho uma absorção mais, né, eficiente, então eu absorvi mais, embora seja a mesma dose, né, então ela vem aqui, ó, a concentração seria essa, e aqui, quando eu tomo, né, à noite, né, ela é uma concentração menor. Tá? Então, é claro, veja, tem uma diferença de concentração máxima conforme o horário. E aí, é claro, eu tenho que olhar para essa droga. O que é que eu preciso de, no caso, para que eu vou usar? O que é que eu preciso usar mais, a concentração maior? Pela manhã ou é à noite? Se eu for pensar na concentração à noite, né, se eu necessito uma concentração maior à noite e não pela manhã, eu vou ter que mudar as doses. Se eu não tiver necessidade, né, eu também, né, posso manter a mesma dose, pela manhã ou pela à noite. Ou então, se é uma dose que tem um efeito colateral muito grande. Aí eu digo, olha, se eu tomo pela manhã, eu tenho mais efeito colateral. Então, vamos baixar a dose pela manhã, né, e manter a dose, né, maior à tarde. Então, eu tenho que fazer, né, esse jogo, né, para escolher em que momento, né, é melhor eu usar meu medicamento, certo? A outra coisa, né, que é importante para a absorção é essas duas características, né? Se ele, por exemplo, ele é linfolítico ou hidrofílico, né? Por quê? É claro, né, que o meu sistema digestório ele vai estar, né, com condições diferentes pela manhã. Então, o que a gente, né, tem observado é que os medicamentos que são mais lipofílicos, ou seja, por exemplo, os esteroides, como todos, eles têm uma absorção muito mais rápida, né, e mais eficiente pela manhã, né, do que à noite. Então, isso implica que os esteroides, como todos, né, todos lá que são, né, drogas, né, os hormônios, os esteroides ou os hormônios, né, sexuais, né, também são lipofílicos, né, devem ser usados mais pela manhã, tá? Tem uma absorção mais rápida, mais eficiente. Então, se eu tenho, né, agora, o que eu vi, que eu tenho que prestar, eu tenho que olhar atenção, né, a característica, né, de como é que essa droga vai ser absorvida e qual ela é mais eficiente ou não. A outra questão é sobre, né, a distribuição. Olha, se a droga, pensando na absorção, né, uma droga via oral, né, ela vai para a circulação sanguínea e ela vai ser distribuída pelo corpo, pelo sistema, né, cardiovascular. Essa distribuição ela vai depender do corpo, ela vai depender da composição corporal. Então, é claro, quando eu estou olhando uma criança, né, a distribuição de uma droga vai ser muito mais rápida do que no adulto. Por isso que eu tenho que olhar dosagens diferentes. Né? A questão da composição corporal, se essa droga ela está aparecendo, né, numa situação, né, que eu posso dizer o seguinte: essa droga se liga a uma proteína, essa droga se liga, né, a um lipídio. Então, se eu tenho muita gordura e essa droga se liga ao lipídio, né, então o lipídio vai meio que frear, né, essa droga, deixar ela menos livre, né, na circulação. Mesmo jeito, se ela se liga à proteína, né, e eu tenho baixa proteína, ela vai ter, né, mais, né, droga livre. O fluxo sanguíneo, claro, vai depender do fluxo sanguíneo, aqui eu já falei, ligação das proteínas, e a capacidade, né, da droga ter a permeabilidade pela membrana. Quando eu falo, né, do fluxo sanguíneo, aqui eu tenho, ó, a função, né, do endotélio vascular ao longo das 24 horas. Isso que seria da noite, então tem o vaso, né, com calibre menor, então tem menos fluxo sanguíneo, enquanto durante o dia eu tenho mais. Então, eu tenho maior distribuição. A distribuição de uma droga ela vai acontecer mais rápido durante, né, o dia do que a noite. Certo? Então, a distribuição aqui ela é mais lenta. Então, tudo isso eu levo em conta, e é claro que eu vou sempre estar olhando o que é que eu desejo,
né, para aquela droga específica. Olha, aqui eu já chamo a atenção de vocês, né, que tem uma característica importante do sistema vascular que tem a ver com a temperatura. Quando eu olho a temperatura, este gráfico aqui, né, semelhante àqueles que vocês fizeram lá na atividade prática, né, aqui a curva é o dado real de temperatura, e aqui é uma curva cosseno ajustada, onde eu mostro o mínimo de temperatura aqui nesse horário e o máximo de temperatura aqui neste horário. Olha, se eu tenho um mínimo de temperatura aqui, uma coisa eu sei, se eu tenho baixa temperatura, isso eu estou falando de temperatura central, o fluxo sanguíneo na periferia está reduzido. Aqui, o fluxo sanguíneo na periferia está aumentado. O que significa que, olha, se eu tenho, né, uma lesão na extremidade, na mão, ou, por exemplo, no pé, eu posso ter, por exemplo, uma lesão infecciosa, eu vou tomar um antibiótico oral para ele agir sobre o uso dessa droga aqui pela noite, logo no sono, né, essa droga vai ter pouco efeito, no sentido que ela vai alcançar menos se eu estiver usando a mesma concentração que eu estou usando aqui. Certo? E isso, é claro, isso vai fazer parte da própria... Eu preciso mudar a concentração? Não obrigatoriamente, mas eu preciso saber que isso está acontecendo. Isso significa que quando o indivíduo aqui acorda, né, é interessante eu saber que durante a noite, menos antibióticos chegaram lá naquela lesão, né, que tem uma infecção que é periférica. Eu tenho um menor fluxo sanguíneo porque eu estou com baixa temperatura. Né? Isso é fisiológico. Então, significa que logo cedo é importante eu poder fazer um curativo aqui. Okay? Olha, veja que interessante. Né? Isso aqui é um experimento. Né? Eu até procurei, a gente tinha essas mini bombas e não encontrei para mostrar para vocês. Mas essas mini bombas, elas são, né, bem pequenas, certo? Aqui que é um rato, né? Eu coloco aqui no animal. Eu tenho aqui um catéter e eu pego aqui o catéter dessa mini bomba e boto em qualquer lugar. Eu posso botar no cérebro, eu posso botar no fígado, eu posso botar em várias regiões, certo? O que essa mini bomba aqui faz, ela organiza ela para que ela fique liberando constantemente a mesma concentração daquela substância. Então, a liberação da substância ela é constante pela a bomba, certo? Pela mini bomba aqui. E aí eu vou e faço um controle, aqui ela tem um mecanismo de controle para ver o quanto que eu vou liberar. Né? Então, aqui são dois, né, níveis de concentração. O animal está, né, com a bomba, ele está liberando o ácido valproico, que é um antiepiléptico. Né? Também a gente usa também, né, em modelos, né, de estado de bipolar, principalmente estado de mania. Certo? O ácido valproico também tem uma ação. Né? E aí, né, aqui eu estou fazendo um teste, eu estou usando duas concentrações, independente se é uma concentração mais elevada ou menos elevada. Aí eu estou medindo a concentração do ácido valproico no plasma desse animal. Então, assim, a cada aqui, ó, 9 horas, né, aqui, manhã, aqui meio-dia, aqui 5 da tarde, 9 horas da noite, aqui meia-noite, 1 hora, aqui 5 da manhã. Né? Então, cada horário desse, eu ia lá e coletava uma pequena fração do sangue aqui da cauda desse animal. Com rato, a gente faz isso. A gente pega, né, uma agulhinha de insulina e só canula aqui e você consegue tirar, né, a pequena quantidade, que isso não vai afetar o animal, e você consegue fazer a medida ao longo das 24 horas. E o que a gente observa é que, independente da concentração que a bomba está infundindo, a concentração plasmática varia, tendo maior concentração durante o dia e menor concentração durante a noite. Lembrando que eu estou falando aqui de um roedor, de um rato, que é um animal noturno. Então, aqui ele está ativo e aqui ele está em repouso. Então, significa, enquanto o animal estava ativo, olha, a concentração, inclusive aqui, ó, aumentou, aumentando, 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 aí cai,
depois ó, vai voltando a subir. Então, um ritmo circadiano muito claro. Embora a secreção de ácido valproico pela bomba ela seja constante. Então, por que essa concentração aqui do ácido valproico no plasma está variando? Porque o metabolismo, né, ou seja, a função hepática que metaboliza o ácido valproico e os mecanismos de excreção do ácido valproico e os seus metabólicos estão variando circadianamente. Certo? Então, então, isso eu tenho que levar em conta. Se eu preciso ter uma alta concentração, eu vou precisar usar uma infusão maior à noite. Vamos dizer que isso aqui fosse a concentração ideal que eu desejo para o tratamento. Então, isso aqui eu teria um efeito e aqui eu não teria efeito. Certo? Então, isso, né, para cada substância, né, a gente olha e vê como isso. Por que isso vai acontecer? Porque eu vou mexer no metabolismo, né, no metabolismo hepático. Né? Então, o metabolismo hepático, basicamente, ele vai ter um conjunto de enzimas, que são as enzimas metabolizadoras aqui, o fluxo sanguíneo hepático também, que tem uma variação circadiana. Então, olha, aqui eu tenho um exemplo, né? O que é que eu tenho aqui? Né? Eu tenho uma função, né, que eu vou ter muito mais oxidação no fígado ou não, isso, é claro, vai depender da minha fase do dia, né? Se eu estou me alimentando, por exemplo, né, durante, né, o dia, eu não me alimento à noite, né? Aqui, durante o dia, eu estou preparado para receber uma grande quantidade, né, de material que eu estou absorvendo pelo sistema digestório e vai para o sistema hepático, e aqui é uma são metabolizados. Durante a noite, o fígado não está preparado para isso. Né? Então, tem uma outra, né, função hepática. Então, o metabolismo vai ser diferente. Né? Não é à toa que, quando eu olho isso aqui, olha, eu tenho muito mais, né, a concentração, a droga permanece muito mais tempo e acumula muito mais no organismo na fase, no caso, para o rato, na fase de repouso, na fase de sono dele, que é a fase clara. Enquanto que na vigília, que o fígado está muito mais ativo, a concentração é mais baixa porque eu tenho um maior metabolismo, né, do ácido valproico. Então, as fases, né, do metabolismo elas estão sob o controle circadiano. Também, né, os hepatócitos também expressam, né, os genes que nós chamamos de gene-relógio, né, PMAL, CLOCK, TER. Então, a função, né, dos hepatócitos tem uma atividade, né, circadiana periférica. Né? Ela está modulada pelo o sistema de temporização circadiano central, mas ela funciona, né, o fígado funciona como um oscilador periférico. As enzimas, né, tanto o conjunto microsomal e não microsomal, são fundamentais para o metabolismo, né, de drogas, né, também tem uma variação circadiana. Você tem a variação do fluxo sanguíneo, porque o fluxo vai afetar não só por ele levar a droga, como ele tirar a droga do sistema hepático. Né? E você também tem tanto esse processo, né, de conjugação, aí no caso a gente está dando o exemplo da conjugação, né, de sulfato, né? Eles podem acontecer, né, no caso, por exemplo, para nós humanos, mais, né, rápido, né, durante, né, a noite, né, que durante o dia. Então, se eu tenho uma droga que eu sei que o processo, né, de metabolização dela vai ser pela a conjugação com sulfato, então ela vai ser mais metabolizada durante, né, a fase noturna. Então, né, em síntese, né, no metabolismo, eu tenho duas coisas que são importantes. Aqui, né, ou seja, o fígado vai ser fundamental para o metabolismo dos medicamentos que eu vou tomar. Né? Então, o fígado então, ele vai funcionar como um oscilador periférico, ou um relógio, entre aspas, né, relógio biológico periférico, e o fígado ele vai receber, né, o quê? Né, basicamente, a circulação que está saindo aqui do tubo digestório, se eu estou falando novamente em medicação oral, né? Então, o medicamento vem para cá, aqui também vai funcionar como, né, um oscilador periférico, então, daqui é que vai para cá e vai ser metabolizado. E o fígado ele vai receber dois tipos de informação temporal importante. Né? Primeiro, né, que é o próprio alimento, porque a gente não come toda hora.
diferente do processo respiratório. A gente respira constantemente. A gente sempre está, né, captando oxigênio, que vai ser fundamental para o nosso metabolismo, a nossa sobrevivência, e eliminando, né, gás carbônico. Estamos toda hora fazendo isso, constante, né? Não paramos. Mas o alimento não, o alimento é diferente. O que a gente faz? A gente passa período de jejum, ou seja, fica, né, sem se alimentar, e aí fazemos refeições. Fazemos, por exemplo, nós humanos hoje na nossa sociedade, o que a gente faz? Faz o café da manhã, às vezes faz um lanche, faz o almoço, faz um lanche e faz o jantar. Então, esse mecanismo, né, eu tenho uma temporização pelo alimento. Então, o alimento ele vai funcionar como uma pista temporal para o fígado. Então, ele vai ajustar o mecanismo funcional do fígado. Então, neste caso, a gente sempre tem que olhar muita atenção como é que é a história alimentar do sujeito. É claro que no Brasil nós temos o nosso padrão, nós temos, por exemplo, que a nossa fase, né, de alimento, né, ela está lá em torno de 14, né, 16 horas, né, e ficamos em torno de 8 horas, né, sem se alimentar, diferente de que algumas outras sociedades que ficam 12 horas se alimentando e 12 horas de jejum. Por outro lado, algumas fases também mudam. A gente tem uma tendência a se alimentar mais cedo, já, por exemplo, né, os países ibéricos, né, principalmente a Espanha, a Catalunha, eles, né, vão, né, ter suas refeições bem mais tarde, né, vão ter lá o almoço às 2, 3 horas da tarde, e aí vão ter o jantar às 9 da noite, 9, 10 horas. Né? Então, são horários diferentes. Então, esses horários vão mudar, né, a funcionalidade hepática. E, é claro, né, o fígado também está sob o controle do nosso relógio, né, central, o núcleo supraquiasmático, que está ajustado ao claro e escuro. Então, eu tenho duas pistas temporais que vão, né, influenciar a variação circadiana do meu metabolismo dos medicamentos, que é o claro e escuro e a alimentação. Okay? E aí a gente passa, né, a gente viu a absorção, metabolismo, né, a distribuição, e passa para o outro fato importante, né, da farmacocinética, que é a excreção. Então, a excreção renal, ela vai depender de quem? Do fluxo sanguíneo, né? Porque aqui eu venho o sangue, né? O sangue vem dependendo, inclusive, da pressão que ele está aqui, né, na parte eferente ou aferente, né? Aferente ou eferente, né? Entrada e saída. Aqui vai permitir eu ter maior ou menor filtração. Esse maior ou menor filtração, né? Ou seja, a taxa de filtração glomerular que vai, por exemplo, me definir, por exemplo, quanto que eu vou ter, né, excreção, né, dos metabólitos ou da própria droga ativa. E é claro que isso também vai depender, né, tanto, né, da secreção tubular, né, porque eu vou ter a própria capacidade de reabsorção, né, do próprio pH urinário, né, porque aí, no caso, tem drogas que vão estar dissolvidas mais fácil, em pH mais básico ou pH mais ácido. Tá? Então, a gente sabe que essa taxa de filtração glomerular ela é mais alta, né, durante o dia do que à noite. O que é muito claro isso, né, porque aqui, né, durante o dia, eu tenho muito mais mudanças, tanto na alimentação, na ingesta de líquido e tal. À noite, não. À noite eu tenho um repouso. Então é fundamental que essa taxa esteja lá embaixo. Senão eu posso perder coisas à noite e eu, por estar dormindo, eu não consigo, né, recuperar isso. Né? Então, veja, na hora que eu olho o rim, quando eu olho também em nível celular, a função renal, tá? Então, isso aqui seria, né, a taxa, né, secretória renal. A gente vê que tem uma menor durante a noite e uma maior durante o dia. Tá? Então, isso aqui é como o rim vai funcionar. A própria célula renal, ela também expressa os mesmos genes que se expressam os neurônios do núcleo supraquiasmático. Então, o rim, eu digo que o rim tem um oscilador circadiano periférico, ou um relógio, entre aspas, relógio biológico periférico, né, no rim. E o rim, é claro, ele vai depender de múltiplas funções. O sistema nervoso central, olha, várias substâncias que o sistema nervoso central vai liberar, lá pelas hipófise, né, vão modular a função renal.
Atividade, alimentação, também vai modular a função renal. Temperatura corporal, também vai modular a função renal. Olha, a alimentação é temporizada, a função, né, da hipófise é temporizada, a temperatura corporal também é temporizada, adrenal também ela tem a função temporizada. Aqui, ó, tireoide, né, paratireoide também tem uma função temporizada. Então, na verdade, o próprio rim, né, ele vai funcionar como um oscilador periférico. Tá? A função renal ela vai variar de uma forma circadiana, né? Então, eu tenho que olhar que a excreção de determinada substância, de determinado medicamento, também vai ter essa variação circadiana. Então, em síntese, né, o que é que eu tenho aqui na farmacocinética? Olhando que eu vou absorver uma droga por via oral. Essa droga, então, ela vai depender aqui da minha função gastrointestinal, secreção gástrica, motilidade, né, e absorção em si. Então, tudo isso aqui, né, tem uma variação circadiana. Quando ela é absorvida, ó, vai para o fígado. Aí eu tenho o meu metabolismo aqui. E esse metabolismo hepático, ele tem uma variação circadiana intrínseca do próprio fígado, ele vai ter uma variação, né, que vai estar sincronizada com o ritmo de alimento, ele vai ter uma variação circadiana do metabolismo dos medicamentos, que depende, porque está sincronizada ao claro escuro. Né? Lembrando que parte, né, do que o fígado está metabolizando, ele pode ser secretado aqui, né, pelas fezes. Né? E, né, parte também do medicamento vai para o rim, que também já tem uma função de temporização circadiana, que depende, né, das outras funções circadianas, como temperaturas, né, a cardiovascular, as funções, né, do sistema nervoso central, principalmente as funções hipofisárias, né, a própria adrenal, tudo isso que vai modular a função renal. Então, a saída, né, ou seja, a excreção, também tem uma variação circadiana. Então, a farmacocinética, ela tem uma variação circadiana. Algumas drogas com amplitude grandes, outras drogas com amplitude pequena. Se eu tenho, né, uma pouca variação, essa amplitude é pequena, não tem tanta influência, mas se eu tenho uma variação de amplitude bastante grande, isso pode, né, alterar tanto, né, os efeitos positivos como negativos, ou seja, o efeito desejado como os efeitos colaterais que a droga pode estar provocando. Vejamos, né, isso aqui que é a diferença na administração matutina ou noturna do interferon. Tá? Então, basicamente, aqui eu tenho um controle. Né? Então, o que eu tenho aqui é o número de células, tá? Eu estou aqui medindo. E aqui, né, eu tenho, né, os níveis de cortisol. Tá? Então, aqui estaria, né, aqui é o horário. Tá? Então, esse aqui seria o cortisol. Aumenta durante o dia, cai durante a noite, aumenta durante o dia, cai durante a noite. E numa fase, né, oposta, né, aqui tem o número de células. Maiores aqui à noite, diminui, aumenta, diminui, aumenta. Então, esse aqui é o controle. Tá? Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma administração diária, durante o dia, tá, de interferon. Então, aqui é a injeção de interferon. Então, aqui, ó, veja, está vendo que o nível aqui de concentração, aqui eu estou colocando que ele aumentou rápido, né? Então, isso aqui eu estou injetando, né, intravenosa, né? Aqui é claro, um modelo animal, né? Não estou falando de pessoas. Então, aqui é a concentração plasmática máxima e aí vai caindo. Se eu faço isso durante o dia, olha o que ocorre. Eu estou achatando aqui o nível da célula, ela não tem mais essa variação, ela não cai mais, fica aqui em cima. Ó. Certo? E o cortisol, ó, aqui, lá embaixo. Agora, quando eu faço essa administração à noite, olha o que ocorre, eu mantenho, né, o ritmo. Então, eu estou usando aqui o interferon, né, para um processo fisiológico, e eu não estou interferindo nesse processo fisiológico, eu quero que continue do jeito que está. Se eu fizer o uso do interferon à noite,
Agora, se eu faço uso de interferon ao dia, eu vou, né, acabar, né, com o ritmo de secreção do cortisol, né, e de variação do número da célula. Veja, aí eu estou mostrando para vocês, né, um resultado, que é um resultado experimental, é um resultado de modelo animal, que é um rato, que é um resultado de um animal que é um animal noturno. Eu não posso simplesmente fazer de uma forma grosseira uma translação deste resultado para o ser humano, que é um animal diurno, certo? Então, no caso, eu teria que estar olhando, né, como é que funciona, porque pode ser que esse efeito não ocorra no ser humano por causa da inversão, né, da ritmicidade, né, que nós somos diurno e o rato, no caso, é um animal noturno. Isso aqui é de um modelo experimental, mas que chama a atenção de que eu devo, né, olhar, né, experimentalmente com o humano. Aqui eu tenho um outro exemplo, né, que aqui são as horas do dia, aqui eu tenho a concentração de teofilina e aqui é o número de casos de dispneia por hora. Aqui a dispneia ela pode ser causada por várias coisas, vamos pensar que seja causada por asma. Então, essa aqui, ó, esse bloco aqui amarelo, está representando os casos de dispneia. Então, veja, você tem mais dispneia aqui no início da noite, né? E aqui durante a noite você tem maior. Isso faz parte, isso é natural, né? Porque durante a noite o diâmetro, né, dos nossos brônquios eles vão diminuindo, então tem muito mais crise asmática à noite. Quem trabalha, né, ou quem já trabalhou, ou quem vai trabalhar em pronto atendimento e atende criança, vai perceber, né, que as crianças, né, com crise asmática elas vão chegar principalmente nesse horário aqui, de meia-noite às 6 horas da manhã, que é aquele momento que você já passou o dia inteiro de plantão, está cansado, está querendo dormir, mas toda hora, né, vem lá alguém da enfermagem, doutor, chegou uma criança com asma, você vai ter que atender, né? Certo? Esse aqui é os casos. E aqui, olha, veja bem, aqui eu estou, né, utilizando, no caso, a teofilina, certo? Por isso que eu estou medindo a concentração de teofilina, fazendo o uso dela pela manhã e à noite. Tá? Nós vimos, né, que você tem um maior metabolismo hepático durante o dia do que à noite. Você tem muito mais excreção durante o dia do que à noite. Então, quando eu tomo, né, a mesma dose de teofilina durante o dia, aqui nesse horário, 6 horas da manhã, o que que ocorre? Ela vai, estou tomando aqui via oral, aumentou, concentração, o pico de concentração foi esse aqui, caiu, certo? Caiu, chegou o mínimo aqui. Veja que o momento do pico da teofilina é o momento que eu tenho um mínimo, né, de casos de dispneia. Agora, eu estou dando a mesma dose de teofilina às 9 da noite. Tá? Eu dou aqui, né, começou aqui, aí a droga está sendo absorvida, aumentando bastante a concentração, o pico da concentração máxima. Então, olha, o máximo de teofilina está coincidindo com o momento em que tem o maior número de casos de dispneia. E depois ele vai caindo aonde? Vai caindo nos momentos em que eu tenho menores casos, né, provável de ter dispneia. Então, olha, duas coisas aqui que quero chamar a atenção. Uma, por que a concentração aumenta aqui da teofilina, embora seja a mesma dose? Porque o metabolismo da teofilina vai ser menor e a excreção de teofilina vai ser menor. Então, eu vou acumular muito mais teofilina no plasma. E ela vai degradar, né, rapidamente durante o dia, porque o metabolismo está elevado. Então, vocês percebem que a eficácia da teofilina aqui, né, ela vai ser maior. Claro que aqui no caso, né, isso já está bastante, né, estabelecido na literatura, né, no caso, por exemplo, para asma, você tem, né, uma dose, às vezes você precisa usar, né, doses diferentes, então você pode usar uma maior dose aqui, por exemplo, menor dose aqui, ou então nem usa, porque aqui você não teria tanta necessidade de ter o medicamento, e a teofilina tem lá os seus efeitos colaterais, né, que não são desejáveis. Professor,
Quando chega o paciente com asma, então você pode logo prescrever para ele tomar ali mesmo? Isso. Aí é o seguinte, no caso, né, do paciente, né, se ele estiver na crise, aí você tem que tratar a crise, certo? Aqui é para você fazer um tratamento crônico, né, a longo prazo. Não específico. Se ele entrar com a crise asmática aqui, eu vou ter que tratar essa crise asmática dele. Tratei, melhorei. Agora, como é que eu vou agora fazer com que ele vá para casa tomando o medicamento? Eu vou usar agora, vou orientar ele, né, que a dose vai ser aqui e não aqui. Antes de dormir, então, né? Isso. Então, né, nesse aspecto, né, tem uma questão importante, que é a questão de uso do quimioterápico, né, para câncer. O que você usa, né, para o câncer? Né? Tem um grande oncologista, né, do Hospital da Beneficência Portuguesa, né, São Paulo, ele gosta sempre de dizer assim, olha, nós temos duas opções. Ou a gente usa um canhão, e aí vai lá e atira e mata tudo. Mata, né, as células malignas e mata, né, as células normais. Não tem jeito. Né? Ou a gente contrata, né, um atirador de elite, né, e aí ele vai lá, né, e atira exatamente só, né, na célula tumoral. É claro que as duas coisas, né, são os extremos e a gente tenta fazer, né, algo melhor. E é isso exatamente que a gente também, às vezes, usa o horário ou o tempo para tentar fazer, né, o melhor possível. Então, imagine aqui, eu tenho as duas condições. Né? Isso aqui é um modelo, isso é um esquema. Né? Esse esquema está nessa revisão aqui sobre cronofarmacologia. Né? Então, aqui, assim, imagine que eu tenho aqui a sensibilidade do tecido e aqui é no tempo. E aí eu vou ter a acessibilidade do tecido normal, ou seja, a célula normal, e da célula tumoral. Então, quando a linha escura, contínua, é da célula, né, normal. E, né, aqui é a célula tumoral. Então, por algum motivo, aí é só um modelo, é claro, né, a célula, né, durante aqui essa fase de tempo aqui, vamos dizer que isso aqui seja o dia. Né? Então, aqui, durante o dia, as células normais são altamente sensíveis e as células tumorais são pouco sensíveis. Certo? Então, se eu for usar um quimioterápico, né, para uma célula normal, né, eu não vou ter efeito, eu vou ter aqui o efeito não é desejado, certo? O efeito vai ser negativo. Por quê? Porque a célula está muito sensível, então eu vou matar a célula normal, eu não quero matar a célula normal. Aqui, a célula de câncer, ela não vai estar sensível. Então, o efeito também é negativo. Certo? Veja. Então, a utilidade da droga aqui é negativa. Por que eu vou usar a droga durante o dia, nesta fase aqui? Porque eu vou só matar minha célula normal e não vou ter efeito nenhum no tumor. Aí, nesta outra fase, o que é que eu vou ter? A célula tumoral ela vai estar altamente sensível e a célula normal ela está com baixa sensibilidade. Aí eu vou ter efeito positivo, porque eu vou estar promovendo, né, morte da célula tumoral e, né, o efeito, né, eu não vou ter, porque olha, minha célula aqui, ó, ela vai ser, no caso, positivo, não se diz, olha, não vou estar afetando a minha célula, né, normal. Então, ela vai ter uma alta utilidade. Agora, imagine numa outra condição, que tanto, né, a célula normal e a célula tumoral, elas têm as mesmas fases de sensibilidade. Né? Então, imagine aqui que elas têm a mesma fase. Né? Se ela tem a mesma fase aqui, olha, se eu der um medicamento bem aqui, nesse horário aqui, né, o que é que ocorre? Aqui eu vou estar tanto sensível à célula, né, tumoral, como à célula, né, normal. Então, eu vou matar o tumor, mas eu também vou provocar efeitos colaterais graves, porque eu estou matando também a célula normal. Aqui, né, se eu der a droga nesse horário aqui, o que é que vai acontecer? Eu não vou ter efeito, né, na célula tumoral, mas também eu não vou provocar, né, nenhuma lesão. Então, a utilidade é muito baixa nessa condição.
Então, em vez de eu usar bem aqui, nesta fase aqui, né, o que é que eu vou usar? Eu vou pensar como é que eu posso, né, mexer neste mecanismo dessa célula aqui para alterar a fase dela, porque o ideal é eu ter isso aqui, que elas sejam de fases diferentes, porque elas sendo em fases diferentes, eu vou poder, né, ter um efeito melhor. Então, se eu conseguir usar uma substância que eu mude, né, a fase da célula tumoral, aqui no caso de uma mesma fase, eu mudo a fase, então eu digo, olha, aqui eu vou ter baixa, então eu não vou precisar usar o medicamento aqui, eu vou usar o medicamento aqui, que aí que ele vai ser bem útil, porque ele vai ser muito sensível à célula tumoral, enquanto que a célula normal, né, ela vai ter baixa acessibilidade. Então, eu não vou ter efeito colateral, quase nenhum, e vou ter um efeito específico. Então, o que se busca, assim, como é que eu posso, por exemplo, mexer nessa fase, né, para alterar e deixar elas expostas. Então, essa é uma área hoje de investigação, né, na farmacologia, principalmente para quimioterapia. Por que a quimioterapia ela é tão fundamental? Porque, na verdade, quando a gente está usando uma droga, um quimioterápico, a razão entre a dose ideal e a dose letal ela é muito próxima. E a dose que vai provocar um efeito colateral é muito próxima. Então, eu tenho que ter uma otimização o máximo possível, certo? Então, essa, né, otimização ela é fundamental, né, para fazer isso, ok? Tá, então, fechando, né, o que a gente pode falar, né, da cronoterapêutica em si, né? Então, ela é uma área da ciência hoje, né, que o objetivo é tentar buscar uma otimização da eficácia do medicamento e uma diminuição o máximo possível dos efeitos colaterais deste medicamento. Isso pensando que eu tenho diferença, né, de respostas em determinados momentos do dia, tanto do tecido saudável como do tecido, né, doente. Né? E é claro que aí eu vou ter que levar em conta, né, os processos fisiológicos do sujeito, né, do meu organismo, os processos bioquímicos e também os processos comportamentais. Porque os processos comportamentais são importantes, porque eu sei que, por exemplo, a função hepática e a função renal, que são duas, né, funções fundamentais no processo tanto de metabolismo como de excreção de uma droga, né, o que é que isso vai levar? Tem uma variação circadiana, e essa variação circadiana ela está ajustada ao claro escuro, que tem a ver com comportamento, né, a exposição, né, ao claro escuro, ambiental, e também ao comportamento alimentar. Então, ajustado temporalmente ao comportamento alimentar. Então, a gente já tem, né, alguns exemplos que a gente chama de cronomedicamentos. Tá? Isso aqui é uma tabela, né? Não vou falar dessa tabela, estou mostrando aqui, está no PDF, né, que eu coloquei no cigarro para vocês. Tá? Então, são algumas tabelas, aqui, a teofilina, por exemplo, está aqui, ó, verapamil, né? Algumas substâncias que, né, elas são utilizadas, tá? Aqui principalmente, né, a questão como o nome comercial, doença que ela está envolvida, tá? Ela aqui é a continuidade da tabela. Agora, quais são as limitações, né? Nós nunca podemos, né, em medicina, endeusar as coisas, né? Você tem que olhar com a farmacologia, né, com cuidado, e qualquer coisa na medicina a gente tem que olhar sempre as limitações que existem. Uma delas é as variações individuais. O que significa isso? Que nem todo mundo são iguais. Então, vocês já viram, né, os cronotipos, gente que é matutina extrema, vespertina extrema. Então, não dá para a gente generalizar, é o mesmo horário para tomar determinado remédio. Não, não é bem assim. Você deve levar isso em conta, tem que olhar como é que é o sujeito. As variações entre espécies, né? Muito que a gente sabe de cronofarmacologia é feito em animal noturno, a gente ainda tem poucas coisas feitas, né, com ser humano, a gente tem poucos modelos de animais diurnos. Né?
A gente também tem ainda a dificuldade, né, de um marcador confiável do ritmo circadiano. A gente tem eu falei para vocês que eu posso usar, por exemplo, né, um questionário, o cronotipo, né, mas eu posso usar a medida de temperatura, a medida de melatonina, né, para ter mas eu não vou fazer a medida, né, de temperatura, o ritmo de temperatura de um sujeito, ou fazer a medida, né, do Dim Light melatonina onset, né, para determinar a fase do ritmo circadiano para dar um medicamento. Né? Para a população em geral, não faço isso. Mas, né, se eu tenho uma condição, por exemplo, né, que é a questão, né, que seja, né, um indivíduo que está no tratamento, né, para um câncer específico, um câncer hepático, que não está respondendo bem e tal, e eu quero otimizar, quero aumentar a dose e tal, eu posso até fazer, né, uma investigação desse jeito para tentar, né, otimizar, né, o meu tratamento. Aí a gente tem aqui, eu tenho várias coisas, eu vou só aqui passar por alto, né, mas coloquei isso e está lá no PDF, lá da aula, que é o que já está incorporado, né, na clínica médica. Né? A estratégia, né, de você usar doses diárias, né, por exemplo, dos cortisol exógeno, né, no sentido de você reduzir, né, a supressão. Né? Então, se você usa pela manhã, você reduz bastante. Tá? A questão do uso noturno da teofilina, né, porque a gente já sabe que a asma tem mais noturna. Aqui eu tenho outras, né, a questão do verapamil e tal. São um pouco a explicação daquela tabela, né, que eu comentei para vocês. Tá? Claro, por exemplo, os hipnóticos. Os hipnóticos você vai ter que ter um horário para você tomar, que é o horário de dormir. Né? Você não vai querer tomar um hipnótico durante o dia. Se você trabalha, você não vai conseguir trabalhar. Se você estuda, você não vai conseguir estudar, etc. Né? E aí, para a outra questão importante, isso é um trabalho recente que saiu na Science, né, aqui do grupo do John Odinash. Ele tem trabalhado bastante também com o que a gente chama, né, da medicina circadiana, e aí o que ele vai chamar assim, que é a dose, né, o tempo, né, importa. Né? E o quanto, né, na verdade, eles fizeram vários estudos, né, isso aqui é uma revisão que eles apresentaram, onde ele mostra, né, a seguinte questão. Né? Então, aqui, neste gráfico aqui, eu tenho, né, os tipos de ensaio, né, tamanho do ensaio, desculpa, aqui é o tamanho do ensaio, o número de pessoas, tá, envolvidas no ensaio clínico, que é ensaio clínico. Isso aqui é os anos. Tá? E aqui é se, né, foi levado em conta, né, o efeito do horário do dia. Se sim ou não. Então, o que ele mostra que você tem, né, um resultado bastante grande, você tem aumento, né, o número de ensaios clínicos hoje são gigantescos, né, na área médica, mas esse aumento, ele parece que tanto faz, né? Você está usando, não. Embora você tenha um maior número de ensaios clínicos que levam em conta o horário do dia, mas tem outros ensaios que não levam, né, em conta, né, esse horário do dia. Ok? A outra questão, que é isso aqui, né, que aqui são os ensaios que estão levando em conta o horário do dia, e aqui é a meia-vida do medicamento. Lembra, meia-vida tem um máximo, caiu pela metade, então essa é a duração, então isso vai ser tempo. Certo? E o que se observa claramente, isso aqui é assim, é o ensaio clínico, o percentual de ensaio clínico, que mostrou que o horário do dia tem um efeito. Tá? Aqui, né, é o que estava demonstrando, está aumentado, e aqui o que ocorre? Esse efeito do horário do dia ele foi predominante naquelas drogas em que, né, a meia-vida é curta. Aqui, ó, entre menos do que 1 hora, 2 horas. Tá? E aí essas drogas aqui que tem, né, próximo de 12, tem droga que vai ter mais de 20 horas. Então, essas drogas, o efeito, né, do horário do dia foi pequeno. Né? É claro, né, porque isso é muito, né, lógico. Né? Então, você tem uma droga, toma uma droga, e ela tem aquele efeito, e logo em seguida o efeito dela vai desaparecer, né? Então ela vai ter uma influência naquele momento.
Agora, se eu tenho uma droga que a concentração dela se mantém alta por umas 24 horas, ela vai ter o mesmo efeito quase nas 24 horas. Tá? Então, né, quando eu tenho substâncias, drogas com meia-vida, né, mais curta, né, eu tenho que olhar muito mais, né, o efeito da ritmicidade circadiana. Né, eu tenho que pensar muito mais na cronofarmacologia. Tá? Aqui são drogas diferentes, tá? Então, isso aqui, cada ponto desse aqui é uma determinada patologia de estudos que foram levados, que foram estudados, tá? Tá aqui nessa revista, esse artigo. Quem tiver interesse em cronofarmacologia, né, sugiro, né, vale a pena dar uma lida nesse artigo. Aqui são 3, né, grupos, né, de asma, artrite, né, e alergia, né, principalmente alergia, né, de cutânea, né, e renite, né, e aqui são as substâncias, né, aqui são os anos de publicação. Então, só para a gente, né, finalizar, eu já chamei a atenção de vocês na nossa primeira aula, eu falei um pouco disso, eu vou chamar novamente a atenção, né? Então, na verdade, o que a gente quer? A gente quer ter uma farmacologia, né, que ajude, né, nós, profissionais da área de saúde, né, a cuidar melhor do nosso paciente. Ou seja, que a gente diga, a farmacologia é muito mais racional e que vai respeitar a variabilidade. Que variabilidade é essa? A variabilidade interindividual, né? Eu sei que eu tenho pessoas diferentes que respondem diferente. E a variabilidade intraindividual, ou seja, uma mesma pessoa, ela vai responder diferentemente se ela está tomando esse medicamento de manhã cedo, à tarde ou à noite. Tenho que respeitar o ritmo dela, do mesmo jeito que eu tenho que respeitar, né, o ritmo do ciclo de vida dela, se ela é um recém-nascido, se ela é uma criança, se ela é um adolescente, se ela é um adulto jovem, né, um idoso, e etc. Ou se ela está em condições diferentes, né? No caso, por exemplo, as mulheres, se a mulher está grávida ou não está grávida. Né? Então, tudo isso eu tenho que, né, levar em conta, né, numa farmacologia. A questão interindividual, eu já comentei isso aqui, a questão da farmacogenética, né, que eu vou ter gente que vai ter metabolizadores, né, que são mais, né, lentos, isso significa que a concentração vai se elevar muito, porque vai ser pouco metabolizado. Por outros lados, que são aqueles metabolizadores rápidos, porque a concentração nunca chega na concentração ideal. Isso eu tenho diferenças pequenas, às vezes, né, no meu sistema, né, no meu genoma, e eu vou ter essas diferenças entre a metabolização de uma droga. Então, a farmacogenômica ela serve para isso, né, para a gente poder, né, identificar essas pessoas e escolher tanto que tratamento e que dose, né, eu vou utilizar. A variabilidade intraindividual, né, a ontogênese, né, para cada, né, época, né, eu tenho que respeitar, né, que eu sei que as pessoas respondem diferente, né, a questão dos estados fisiológicos, grávido, não grávido, por exemplo, e a ritmicidade circadiana. Então, a gente sempre tem que olhar essas 3 características fundamentais, né, que, né, fazem com que a gente tenha, né, uma diferença entre, né, o próprio indivíduo. Okay? Então, é claro que quando eu olho a ritmicidade, eu estou falando da cronofarmacologia. Tá? E em síntese, né, é isso aqui, né? Ou seja, eu tenho tanto do ambiente, fatores claro e escuro, estímulo social, trabalho familiar, a alimentação, os horários alimentares, tudo isso, né, faz com que eu tenha, né, tanto meu relógio central, no meu sistema nervoso central, os meus relógios periféricos, tudo isso vai fazer com que eu tenha diversos tipos de funções fisiológicas e comportamento oscilando com o padrão circadiano. Isso tudo tem controle desde características básicas, né? O ciclo celular, apoptose, a capacidade de fazer reparo em DNA, metabolização de drogas, processo de intoxicação e desintoxicação, angiogênese, tudo isso. Ou seja,
Tudo isso, né, é que vai garantir com que, respeitando e olhando, né, esse outro lado, né, a gente vai fazer, né, uma cronoterapêutica, né, e a nossa capacidade terapêutica ela vai ser mais eficaz. Ok? Então, gente, era isso, né? E aí eu fico agora à disposição para comentários, dúvidas e etc. Professor, o senhor poderia só repetir aquela parte dos medicamentos cancerígenos? Porque fui pegar água e acabei perdendo. Mas foi culpa minha mesmo. Desculpa, que parte? Das células cancerígenas e as células normais. Acho que foi o antepenúltimo slide. Não, antes... Eram 3 gráficos. Essa aí. Esse aqui. Isso aí. Tá. Então, imagina o seguinte, o que é importante eu olhar, né, quando eu olho um ritmo? Eu estou olhando, né, a duração dele, né, o período, e olho a fase, né? Certo? Então, imagine que eu tenho o mesmo tecido, né? Só que eu tenho um tecido saudável e um tecido cancerígeno, ok? Esses tecidos, eles podem ter, né, uma função, que é uma função que eu desejo, que é a sensibilidade que ele vai ter, né, ao meu medicamento, ao meu quimioterápico, ok? E aí eu posso ter esses tecidos, o normal e o, né, cancerígeno, né, tendo a mesma fase de sensibilidade ou diferentes fases. O que significa isso? Ou seja, que o momento em que o tecido normal e o tecido cancerígeno vai responder ao meu medicamento, certo? Eles podem ser iguais, ser o mesmo momento, tipo pela manhã ou à noite, ou eles podem ser opostos, porque os dois tecidos são os mesmos, mas um está doente, certo? Então, se eu tenho a mesma fase, o que ocorre? Quando eu tenho a mesma fase, quando eu dou o medicamento, né, o quimioterápico, e aí, no momento em que tanto o tecido cancerígeno como o tecido normal estão muito sensíveis à droga, né, ao quimioterápico, eu vou matar tanto a célula tumoral como o tecido saudável. Certo? Se eu usar, né, o quimioterápico no momento em que tanto o tecido, né, tumoral como a célula normal forem pouco sensíveis, eu não vou matar o tecido normal, mas também não vou matar a célula, né, cancerígena. Então, né, eu não vou ter efeito colateral, mas também não vou ter efeito desejável. O efeito desejável vai ser pequeno, porque eles têm a mesma fase. Se eles tiverem a fase, né, diferente, o que ocorre? Na fase, né, ou seja, as fases vão estar opostas, né? Ou seja, a célula, o tecido normal, ele vai ser muito sensível e o câncer vai ser pouco sensível. Então, neste momento, se eu aplicar o quimioterápico, eu vou matar o tecido normal e não vou matar a célula tumoral. Então, ela não tem utilidade nenhuma, não tem motivo eu estar usando o medicamento aqui. Certo? Por outro lado, nessa outra fase, né, a célula tumoral ela está muito sensível e o tecido, a célula normal, tem baixa sensibilidade neste momento. Então, a célula normal, né, não vai responder. Então, eu não vou estar matando a célula normal, mas eu vou estar matando a célula tumoral. Certo? Esse aqui é o ideal, ter a fase diferente. Mas, né, se eu tiver nessa condição aqui, se eu olhar, o que eu vou fazer? Né? Eu vou tentar transformar isso aqui nisso. Como é que eu faço isso? Então, aí eu estou usando uma outra substância química, um outro medicamento, né, que aí esse medicamento a gente chama de cronobiótico, porque o que esse medicamento vai fazer? Ele vai mudar a fase da célula tumoral. Então, ele vai, que a célula tumoral antes tinha aqui a mesma fase, eu dei aqui a droga que vai agir sobre a célula tumoral, não para matar a célula tumoral, mas mudar a fase funcional dela.
E aí, ou seja, neste momento aqui, ela vai ter, né, baixa sensibilidade, e ela vai voltar a ter a alta sensibilidade agora quando a célula normal tiver baixa sensibilidade. Então, aqui o que é que eu fiz? Eu mudei a fase, eu atrasei a fase de sensibilidade da célula tumoral, que agora está coincidindo com o momento em que as células normais têm baixa sensibilidade, aí eu uso quimioterapia. Então, eu vou matar a célula, né, cancerígena e não vou matar a célula normal. Professor, como é que faz para saber quando a célula tumoral está mais sensível? Aí eu tenho que ver, né, onde é que eu estou agindo, né, a minha droga, né, o que é que ela está acontecendo. Então, assim, se eu uso, né, imagina, uma substância, né, que vai atuar sobre uma determinada fase do ciclo celular, aí eu preciso identificar essa fase e ver como é que eu paro essa fase para não atrasar. Ou então, eu vou usar uma droga que vai agir em uma determinada ligação com um determinado tipo de proteína. Aí eu preciso saber quando é que essa proteína ela mais se expressa e como é que eu posso mudar, né, a fase da expressão dessa proteína na célula tumoral. Então depende do campo. Depende do campo. Entendi. Isso a gente já faz, né, in vitro, ou seja, né, em laboratório, tal, mas em vivo a gente ainda não tem, né, esse modelo. Este é o que se propõe para um futuro, né, da cronoterapia para câncer. Mais alguma coisa? Ok, turma. Então, gente, um abração, né, para vocês, um bom final de semana, né, e até a próxima aula, tá ok?